Em 2009, uma jovem americana partiu rumo à África com uma convicção simples: ela iria salvar crianças. Mas o que começou como caridade, anos depois se transformou em um dos casos mais polêmicos da ajuda humanitária moderna. Dezenas de mortes, acusações de prática médica ilegal e um debate global sobre responsabilidade, fé e o chamado Complexo do Salvador Branco. Hoje eu vou te contar a história da Renee Bach e da ONG Serving His Children. Essa é a história. Renee Bach nasceu em 1989 em Bedford, Virgínia, uma pequena cidade americana com cerca de 6 mil habitantes. Ela cresceu em uma família cristã batista, devota e bastante tradicional. A sua mãe, Darlene, a educou em casa em regime de homeschooling, sempre reforçando a fé e a ideia de servir os outros. Desde cedo, a Renee foi descrita como carismática, dedicada e cheia de energia. Na igreja, ela participava de atividades missionárias e se inspirava em relatos de jovens que viajavam para ajudar comunidades carentes no exterior. Aos 17 anos, membros da sua igreja sugeriram que ela participasse como voluntária em um orfanato na cidade de Jinja, em Uganda. Em 2007, a Renee embarcou para Uganda. Passou 9 meses em Jinja, às margens do Lago Vitória, em um lar missionário. Ali ela conviveu de perto com crianças órfãs, famílias empobrecidas e uma realidade muito distante do conforto americano. Ela própria diria mais tarde que se sentiu em casa e em paz em Uganda, como se tivesse encontrado a sua verdadeira vocação. No entanto, em 2008, ela voltou para os Estados Unidos. A adaptação não foi fácil. Amigos relatam que ela se sentiu deslocada, inquieta e dizia ter recebido um chamado espiritual para voltar. E segundo a Renee, foi quase uma experiência sobrenatural. Ela tinha certeza que Deus a convocava para voltar à África. Determinada, ela começou a organizar arrecadações em sua igreja e em 2009, com apoio de doadores e amigos, ela retornou a Uganda. Dessa vez, com o objetivo claro: fundar o seu próprio projeto. Assim nasceu a Serving His Children. O projeto começou de forma simples. Renee oferecia refeições semanais para crianças em situação de pobreza, almoços quentes, mingau, atividades bíblicas e oficinas, e o impacto inicial foi enorme. No final de 2009, cerca de 1.000 crianças já recebiam comida por semana, e nos Estados Unidos, fotos da Renee sorrindo, alimentando as crianças, tocavam os corações e abriam as carteiras. As doações cresciam e, com elas, a estrutura do projeto. Até que um pedido mudou tudo. Um enfermeiro de um hospital local procurou a Renee. Havia crianças desnutridas, em recuperação, mas sem como continuar pagando pelo tratamento, e ele perguntou se ela poderia recebê-las no seu projeto, e a Renee aceitou. 2 crianças e suas mães passaram a morar na casa do projeto, e assim, de um refeitório, a Serving His Children evoluiu para um centro nutricional. No começo, parecia simples, oferecer comida, abrigo e cuidado, mas logo começaram a chegar os casos mais graves: crianças com desnutrição severa, acompanhadas de doenças perigosas, e segundo relatos, a Renee passou a usar jaleco, estetoscópio, administrar oxigênio, soros intravenosos e até transfusões de sangue, sem nenhuma supervisão. Nessa época, o projeto não tinha sequer enfermeiros, e ela fazia tudo isso sem qualquer formação médica. Um episódio registrado em vídeo se tornou emblemático. Uma criança chegou em estado de convulsão no projeto e uma enfermeira ugandesa sugeriu o diazepam, o tratamento adequado padrão, mas a Renee, sem nenhuma formação médica, rebateu a orientação e defendeu o uso de adrenalina ou esteroides. Essa decisão poderia colocar a vida da criança em risco. Ex-voluntárias confirmaram que não se tratava de um caso isolado. Para elas, Renee assumia condutas médicas críticas, ignorando protocolos e a experiência da própria equipe local. Ex-funcionários disseram que a equipe recorria a guias práticos de saúde para comunidades remotas, mas por mais útil que fosse, não substituía anos de estudo em medicina. O centro cresceu e em 2011 a ONG foi registrada oficialmente em Uganda. Foram contratados enfermeiras e nutricionistas
e a partir de 2013 médicos, e por um tempo até conseguiram licença oficial de saúde. Mas antes disso, dezenas de crianças já haviam perdido a vida. Segundo registros internos, entre 2010 e 2015, cerca de 940 crianças foram atendidas e 105 faleceram. No início, a taxa de mortalidade era altíssima, cerca de 20% em 2011, e em 2013, com a chegada dos médicos, caiu pela metade, para 10%. Uma avó relatou que viu a Renée administrar oxigênio e injeções em seu neto. Outra mãe contou que seu filho voltou do centro pior do que quando havia chegado. Para as famílias, o sentimento era de traição. Elas tinham confiado seus filhos a uma jovem americana sem treinamento médico adequado. A Renée, por sua vez, dizia que muitos casos eram graves demais, vindos de hospitais públicos lotados. Ela também sempre negou ter se apresentado como profissional de saúde, afirmando atuar em situações de emergência ao lado de equipes locais. Mas, em Jinja, muitos moradores a conheciam como a médica americana, um apelido que reforçava a percepção de autoridade, mesmo sem qualquer credencial formal. E que sem a sua ONG, essas crianças já teriam morrido de qualquer jeito. Uma das primeiras pessoas a levantar alertas sobre o que estava acontecendo dentro da Serving His Children foi Jackie Crumlish. Jackie era voluntária da ONG e também enfermeira. Ela aparece no documentário da HBO Savior Complex, contando que, apesar da amizade com a Renée, ficou profundamente preocupada com as práticas que presenciava e, segundo ela, a Renée não apenas usava jaleco e estetoscópio, mas também tomava as decisões mais importantes. Ela decidia sobre tratamentos críticos, aplicava oxigênio e administrava medicamentos sem supervisão médica. A Jackie tentou alertar internamente sobre os riscos, mas ao perceber que nada mudava, ela decidiu denunciar publicamente. Sua coragem de expor os bastidores foi um divisor de águas. Deu força para que familiares e organizações de direitos humanos pressionassem as autoridades de Uganda a investigar o caso. Em janeiro de 2019, duas mães, Zubeda Gimbo e Annette Kakai, entraram com um processo contra Renée Bach e a Serving His Children. Elas alegaram negligência e violação de direitos humanos. O processo repercutiu em toda a Uganda e ganhou destaque internacional. As famílias exigiam reconhecimento de responsabilidade e punição por parte das autoridades. Em julho de 2020, foi firmado um acordo extrajudicial, sem admitir a culpa. A Renée e a sua ONG concordaram em pagar $9.500 a cada mãe e anunciaram o encerramento das atividades da ONG no país. A Renée, então, voltou aos Estados Unidos, levando consigo uma criança ugandesa que ela havia adotado. Na época, ela classificou o processo como motivado por vingança de antigos membros da equipe e, em entrevista, ela disse que continuava acreditando no bem feito do projeto. Ela chegou a dizer: "Acho que desde a infância, Deus me deu o dom de ajudar os outros. Eu acredito que a Serving His Children salvou vidas." Mas também ela reconheceu que ainda tenta entender toda a complexidade do episódio. Um ponto central que juristas e especialistas destacaram é que um acordo extrajudicial feito pela Renée e as mães raramente responde a todas as questões de interesse público. Ele não é uma investigação criminal e não necessariamente cria precedentes legais que impeçam condutas semelhantes no futuro. O sistema de saúde local, as lacunas de fiscalização e a dinâmica do voluntariado internacional continuam sendo pontos frágeis que o caso expôs. A história de Renée Bach saiu dos tribunais e ganhou o mundo. Jornais como The Guardian, BBC denunciaram amplamente o caso. Especialistas em saúde global passaram a discutir os riscos do chamado White Savior Complex. E o que seria isso? Esse conceito, traduzido para o português Complexo do Salvador Branco, descreve o padrão em que pessoas ocidentais, geralmente brancas, assumem o papel de salvadores em países mais pobres, mesmo sem preparo ou sem ouvir as vozes locais. No caso da Renée, críticos apontam que fé, privilégio e doações
se combinaram em uma equação perigosa. Em 2023, o caso ganhou ainda mais repercussão com o documentário da HBO que eu já citei no vídeo, o Saver Complex. A produção trouxe entrevistas com a Renée, ex-funcionários, mães, advogados e especialistas. O documentário mostrou o conflito de narrativas. A Renée se descrevendo como missionária guiada por Deus que salvou vidas, e as famílias a acusando de ter causado mortes por brincar de ser médica. As imagens de arquivo, os depoimentos emocionados e a análise crítica transformaram a história em um símbolo de um debate muito maior. Quem deve liderar os projetos de ajuda humanitária? E qual é o limite da boa intenção? Hoje a Renée Bach vive em sua cidade natal, nos Estados Unidos, longe dos holofotes, e a sua ONG não existe mais. Mas, ao meu ver, os verdadeiros protagonistas sempre foram os médicos, advogados e ativistas ugandeses que seguem lutando sem holofotes até os dias de hoje. Esse caso me fez refletir sobre muitas coisas, mas eu quero trazer 3 aqui para vocês. Primeiro, a intenção não substitui conhecimento. Segundo, a ajuda só é válida quando prioriza quem realmente sabe e conhece o lugar que se quer ajudar. E terceiro, quando a ajuda se mistura com o ego e a necessidade de ser visto como salvador, ela deixa de ser sobre os outros e passa a ser sobre si mesmo.